Meus irmãos, bom dia, a paz de Cristo, uma manhã de bênçãos para vocês nessa manhã de domingo, que o Senhor venha falar conosco nessa mensagem. Desde já eu peço que você curta o vídeo e se inscreva aqui no canal. Nossa meditação e leitura vai estar lá no Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, no versículo 3, diz assim: Diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da entrada do túmulo? E olhando viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. O momento aqui era um momento de muita tristeza para aquelas mulheres que estavam indo ali até o sepulcro de Jesus. A palavra fala que era Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé. E elas compraram ali aromas e foram até o túmulo para embalsamar o corpo de Cristo. Já que os discípulos tinham fugido, sumiram, desapareceram, literalmente, fugiram para os seus lugares de origem, né? Foram para Galiléia. Mas aquelas mulheres ficaram, permaneceram e não só permaneceram, como ainda tiveram a ideia de ir lá cuidar do corpo de Cristo, embalsamar aquele corpo. E a palavra fala que muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, elas foram até o túmulo. A palavra ela tem um sentido muito profético, muito poético, né? E quando nós vemos assim, o primeiro dia da semana, e o despontar do sol, isso mostra um novo momento, isso mostra um novo tempo, isso mostra o amanhecer, mostra o raiar de um novo dia, de um tempo onde aquele medo, aquele temor pela morte de Jesus, o cenário de derrota, porque era isso que a cruz naquele momento parecia ser, derrota, uma vez que Jesus, o Messias, estava morto, e eles não sabiam que o grande projeto de Deus estava justamente nisso, na morte, e sobretudo na sua ressurreição. Então ali, o despertar de um novo dia, o despontar de um novo dia é o início de uma nova semana, o primeiro dia da semana. Então era um tempo novo, um momento de recomeço, e elas vão até o túmulo, só que tinha um problema, havia uma situação que era um agravante ali, uma complicação. Havia uma grande pedra no túmulo, era como se fosse uma cova, uma caverna, o túmulo, e uma grande pedra era colocada na frente do túmulo. Então havia uma grande pedra, e essa pedra que estava ali impossibilitava a entrada delas. Mas notem bem os irmãos, elas questionam, né? Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Mas elas continuaram caminhando em direção ao túmulo. Elas prosseguiram em direção ao túmulo, mesmo com aquela pedra, mesmo sabendo daquele grande empecilho. E essa é a mensagem dessa manhã. Porque muitas das vezes o nosso processo, a nossa caminhada, a nossa jornada é uma jornada em que nós sabemos que tem obstáculos intransponíveis. Obstáculos que você e eu não conseguimos passar. Talvez você olhe e você pense assim, eu não vou conseguir passar por isso. Esse cenário que está se desenhando, essa situação que está acontecendo, essa pedra, quem removerá essa pedra? Quem vai tirar esse obstáculo que me impede de avançar, que me impede de prosseguir, que me impede de ir além? Agora, o grande segredo daquelas mulheres foi elas não pararam no meio do caminho, elas prosseguiram, mesmo sabendo dos empecilhos, mesmo sabendo dos obstáculos, elas prosseguiram. E é isso que o Senhor quer falar contigo nessa manhã: prossiga, continue, não pare. Se elas tivessem parado, elas não chegariam no túmulo e não teriam aquela grata surpresa. Quando elas chegaram no túmulo, a pedra havia sido removida, é o que diz o texto no versículo 4. E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Então, quem foi que removeu? Foi o próprio Senhor. Se elas tivessem parado no meio do processo, no meio do caminho, elas não experimentariam o milagre. Elas não veriam aquela pedra sendo removida. Deus pode e Deus vai remover pedras na tua jornada e no teu caminho. Só que se você parar, você não vai ver isso. Se você parar, você não vai experimentar o milagre. Se você parar, você não vai ver o cumprimento das promessas. Continue. Apenas continue. Continuar era um ato de fé. No caso delas, era um ato imenso de fé. No seu caso, não é diferente. Quantas vezes que nós nos deparamos com situações onde continuar é muito difícil, porque continuar demanda muita fé. Continuar demanda fé, demanda crer no Senhor, de que você não está investindo tempo à toa, que você não está investindo recursos à toa, de que o teu investimento de fé terá um retorno. Então elas continuaram, elas não pararam, elas prosseguiram,
e viram o despertar de um novo dia, o início de um novo tempo, porque Jesus não estava lá dentro daquele túmulo, morto. Elas foram lá para embalsamar e não embalsamaram. Elas foram com um propósito, só que Deus tinha outro propósito para elas. Quantas vezes nós temos as melhores das intenções e seguimos num propósito, mas chega lá na frente, Deus nos mostra um propósito muito superior, muito melhor do que aquilo que queríamos, do que aquilo que planejamos, que desejávamos. Deus pode cumprir desígnios além da sua compreensão, e Ele vai cumprir desígnios além da sua compreensão. Agora, novamente, não pare. O segredo está na continuidade, o segredo está no processo. Elas sabiam dos obstáculos. A gente não vive um cristianismo de engano. Nós sabemos das dificuldades. Nós temos que saber das dificuldades, dos impedimentos, dos empecilhos, dos obstáculos. Temos que ter ciência disso. Olha, isso aqui não dá. Elas sabiam das limitações delas. Quem nos revolverá? Porque é pesada, é pesada. A gente não dá conta, a gente não consegue tirar, a gente não consegue remover, a gente não consegue. Nós não conseguimos. Então elas sabiam até onde elas poderiam ir. Mas elas criam. Elas creram. Quem nos revolverá? Elas sabiam que alguém poderia remover, que alguém poderia tirar. Tanto sabiam, tanto tinham certeza, e a fé é isso, é a certeza das coisas que não se veem, e a convicção de fatos que se esperam. Elas tinham tanta certeza que elas continuaram. Continuaram. Mesmo com o cenário de impossibilidade. É como se alguém virasse para você e falasse assim, ó, não vá por essa rua não, essa rua daí é rua sem saída. E aí o Senhor fala no seu coração, vai, continua. Eu vou abrir uma saída. Então, humanamente falando, pela lógica, aquele caminho é um caminho, se você andar, você vai andar à toa. Você vai gastar energias à toa. Você vai se cansar à toa. Você vai perder tempo, né, e energia numa coisa que, humanamente falando, é impossível, não tem saída. Só que o Senhor cria saídas. Deus cria meios. Deus cria formas. O Senhor removeu aquela pedra. Eu não sei o que é o empecilho que está te impedindo. Eu não sei qual é o obstáculo que está te travando. Mas nessa manhã o Senhor manda te dizer, eu vou remover. Eu vou tirar. Eu vou abrir a sua passagem. Eu te darei condições. Eu te darei meios. Apenas continue caminhando.